Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias das 8 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Apesar do cessar-fogo, o bloqueio no Estreito de Hormuz é para continuar e o Irão faz saber que só aceita negociar com a Casa Branca se as restrições norte-americanas forem levantadas. O prazo do cessar-fogo determinado por Trump terminava hoje. Chegou a ser esperada ainda ontem uma nova ronda de negociações em Islamabad, entre as delegações dos dois países, negociações que nunca chegaram a acontecer. Donald Trump, que ameaçou obliterar o Irão se não chegasse a acordo no prazo de 15 dias, voltou atrás e acabou por estender o cessar-fogo, agora sem um prazo fixo. Carlos Pedro. A justificação chegou através de publicações na Truth Social. Donald Trump escreve nas redes sociais que o conflito está parado até receber uma nova proposta de paz do governo iraniano. Assim, a Casa Branca acede ao pedido do Paquistão para suspender novos ataques, até porque, escreve Donald Trump, o governo do Irão está gravemente dividido sobre o rumo das negociações. Quanto ao bloqueio do Estreito de Hormuz, é para continuar. Já de madrugada, o presidente norte-americano adiantou que o Irão quer abrir o estreito imediatamente, mas diz também que se os Estados Unidos acederem a esse pedido, nunca haverá acordo entre os dois países. Este acordo é, aliás, o grande objetivo de Trump, que continua a acreditar no entendimento entre os dois países. Mas o Irão, Carlos, tem como condição para retomar negociações o levantamento do bloqueio a Hormuz. A posição foi sublinhada já esta manhã por Amir Saed Iravani, embaixador iraniano das Nações Unidas. Diz mesmo que assim que levantarem o bloqueio, a próxima ronda de negociações vai ocorrer em Islamabad. Deixa também um aviso aos norte-americanos: se quiserem uma solução política, estamos aqui; se procurarem guerra, também estamos aqui, dizem os iranianos. Entretanto, dizer que os ataques continuam. O Irão atacou um navio perto da costa de Omã, anunciou esta manhã a Agência de Segurança Marítima. Carlos Pedro, com esta extensão do cessar-fogo no Irão, na reação a este anúncio de Donald Trump, a ONU já veio saudar a decisão e diz que permite criar um espaço crucial para a diplomacia e para a construção da confiança entre Estados Unidos e Irão. Por cá, numa altura em que ainda não há acordo para as alterações à lei laboral, António José Seguro recebe esta tarde os parceiros sociais, dos patrões aos sindicatos. É na véspera da UGT tomar uma decisão final sobre o documento do Governo, que ainda não tem o sim da Central Sindical. As audiências começam às 3h30, com o Presidente da República a receber a CGTP, terminam ao final da tarde com a CIP. O Observador teve acesso à última versão, que foi entregue aos parceiros sociais. Miguel Gato, vamos saber o que mudou nas propostas de alteração nos últimos 9 meses de negociações. Há alterações naquela que é uma das propostas mais polémicas, o luto gestacional. O Governo acabava com os 3 dias de licença remunerados pela entidade patronal. Agora, na versão final, o pai pode faltar 3 dias consecutivos não remunerados, mas com falta justificada. Na amamentação, a dispensa fica limitada aos 2 anos, mas a apresentação de atestado médico só é necessária a partir do 1º. As regras da greve também são mudadas, alteradas. Continua a haver mais setores obrigados a serviços mínimos, mas foram retirados alguns do anteprojeto inicial, como, por exemplo, o abastecimento alimentar ou os serviços de cuidado a crianças. A UGT conseguiu também mudar a proposta relativa ao banco de horas individual, que só avança por acordo. Os limites aos contratos a prazo ficam iguais e o Governo recua também na alteração nas regras do teletrabalho na contratação coletiva e deixa cair a possibilidade da compra de férias. Há, no entanto, ainda, Miguel, pontos que separam Governo e UGT. Quais são? Por exemplo, a jornada contínua para quem tem filhos até 12 anos. Prevê-se que o tempo máximo de trabalho seguido não possa ter uma duração superior a 5 horas, a pedido do trabalhador, mas com o acordo do patrão. A UGT diverge, pretende que pelo menos até aos 8 anos a jornada contínua seja um direito, não dependente do acordo do empregador. Outra divergência importante tem a ver com o trabalho noturno ou aos fins de semana e feriados. O Governo quer introduzir
um ajustamento às formas de organização da empresa. Miguel Gato, com algumas das mudanças no anteprojeto final da reforma laboral, o Governo admite apresentar a proposta ao Parlamento mesmo sem acordo em concertação social. O Presidente da República já fez saber que vai vetar o projeto de lei caso não haja consenso com o GT. Este é um artigo em destaque no site do Observador, assinado pelas jornalistas Alexandra Machado e Marina Ferreira. O Hospital de Lisboa Oriental vai ter sistema sísmico de base em apenas um dos 3 edifícios que compõem o hospital. Há especialistas que avisam que esta medida não é suficiente e alertam para uma eventual catástrofe. Uma vez que este é o único sistema que pode permitir que o hospital continue a trabalhar, mesmo depois de um sismo de grande intensidade, o futuro Hospital de Todos os Santos deve substituir 7 hospitais da zona central da cidade de Lisboa. A Administração Central do Sistema de Saúde explica ao Observador que o Governo decidiu instalar este sistema sísmico de base só num edifício, o edifício que vai ter os blocos operatórios, os cuidados intensivos, também a maioria das camas de internamento. Mário Lopes, professor de Engenharia Sísmica do Instituto Superior Técnico, é duro nas críticas, diz que o Governo está a seguir a lei antissísmica, mas que neste caso seguir a lei só não chega. O isolamento sísmico vai para lá do que exige a lei. A lei não exige o isolamento sísmico. O isolamento sísmico, repara, a regulamentação estabelece padrões mínimos de exigência quando se faz um projeto. E o edifício, a regulamentação implica que o edifício não deve cair e as pessoas não devem morrer porque ele colapsa. Mas a legislação não é suficientemente exigente para garantir a operacionalidade dos hospitais depois de um sismo. Mas o espírito do acordo do Tribunal é que tudo o que é importante para tratar as pessoas depois de um sismo tem que estar operacional. E eu não sei como é que isso pode fazer com um edifício só. Portanto, o problema agora é saber os edifícios que não são dotados deste sistema, qual é a relevância que eles têm para tratar os doentes. Mário Lopes, professor de Engenharia Sísmica do Instituto Superior Técnico, é o convidado da história do dia de hoje. O edifício A do futuro hospital não conta, por exemplo, com os serviços de hemodiálise. O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre as razões que explicam a inclusão deste isolamento de base contra sismos só nos edifícios, mas não obteve resposta em tempo útil. Esta é uma notícia em destaque no site do Observador, assinada pelo jornalista Tiago Caeiro. Quanto à história do dia de hoje, já está disponível em podcast. São 8h07, Carla Jorge Carvalho. Já a seguir temos momentos de glória, mas antes que outras notícias marcam a atualidade. Depois de Lula da Silva ter sido recebido ontem em Portugal, hoje é a vez de Maria Corina Machado, a líder da oposição da Venezuela. Vai ser recebida em Lisboa por Luís Montenegro, quando forem 3 da tarde. Nas últimas semanas, a vencedora do Nobel da Paz tem tido uma agenda pela Europa, sobretudo em Espanha, onde recusou sentar-se à mesa com Pedro Sánchez. O Automóvel Clube de Portugal quer reunir-se com o Governo para debater as alterações ao Código da Estrada. Tem várias medidas para apresentar. O ACP defende, por exemplo, uma mais pesada para quem conduza sob o efeito do álcool. O número de recém-nascidos rastreados em Portugal atingiu o número mais elevado na última década. Perto de 22 mil bebés fizeram o teste do pezinho. Os dados são avançados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Nos 3 primeiros meses do ano, mais de 1000 bebés fizeram o teste do que aqueles que tinham feito em 2025.